Aplausos, música, aplausos. E um bolo delicioso e impressionante. Com apenas 2 ingredientes. A solução é olha o que eu tenho aqui. É incrível que um bolo que fica assim, e com esse resultado tenha apenas 2 ingredientes. 2, nada mais do que isso. É fácil. É uma receita que está revolucionando a internet. Eu já vi em muitos canais e muitos blogs, tanto neste país quanto no mundo todo, e as pessoas ficam impressionadas. Então eu procurei por ela e fiz a minha própria versão, que espero que vocês gostem. Bolo delicioso com apenas 2 ingredientes. Preste atenção porque tenho certeza de que eles colocam pão na seção de ingredientes. Vamos parar por um instante porque só precisamos de 8 claras de ovo e açúcar. Eu vou dividir isso em 2 partes de um lado. 300 gramas para o caramelo e 60 para o recheio e vamos com a receita. A primeira coisa que vamos preparar é um caramelo bem cremoso. Só precisamos de açúcar. Colocamos o açúcar em fogo médio e vamos deixar ele cozinhar sozinho. Após 5 ou 6 minutos, o centro começa a dourar. Nada ainda. Continuamos esperando. Mais 5 ou 6 minutos se passam, e você pode ver que a parte do centro está começando a virar caramelo, e a parte de baixo também. Então, é uma boa hora para mexer. Você poderia fazer isso sem simplesmente mexer nada, só esperando. Mas você corre o risco de que alguma parte do caramelo queime um pouco, e fique com um gosto um pouco mais parecido com o do cato do churro. Então, eu recomendo dar algumas mexidas para igualar a temperatura. Então a gente dá uma mexida rápida e continua cozinhando. E eu te digo que é sempre em fogo médio o tempo todo. De novo, a parte do centro começa a derreter. Outros pequenos giros, tão simples quanto isso, espere e dê uma viradinha de vez em quando. Então pegue essa forma que parece um tipo de biscoito. Por baixo, já está o líquido preparado, mas a parte de cima ainda está um pouco grossa com creme de leite. Então, vamos dar mais algumas voltas. Você pode ver que agora está começando a ficar quase pronto, então já poderíamos usar. Mas eu vou esperar mais 5 ou 10 minutos para que fique completamente líquido. Agora vamos dar as últimas voltas e eu acho que com essa textura, está perfeito. Mais algumas voltas e imediatamente podemos aproveitar o toque final e pronto. Temos o caramelo, acreditamos, um marco preparado para ser aproveitado ao máximo. Olha só, o importante é que, ao mexer, veja o que sobra, que ele se mova, que dance, que a cor esteja uniforme, e que não vejamos mais nenhum grão de açúcar. E podemos tirar do fogo, e ainda quente, transferir para a forma. No meu caso, vou usar uma forma de 20 centímetros de diâmetro. Você pode usar uma de silicone com algum tipo de formato, o que quiser. Mas com as redondas desse tamanho fica perfeito. Temos que colocar todo o caramelo no recipiente, sempre com muito cuidado, porque o caramelo queima bastante. É uma queimadura bem feia, então, faça isso com muito cuidado. Tome cuidado, e se o recipiente for de metal como o meu, quando for mexer nele, use luvas como eu fiz. É importante fazer esse truque. Mexa um pouco para distribuir o doce, e para que ele também grude um pouco nas laterais, pelo menos uns 2 centímetros. Na outra parte, vamos preparar um merengue. Pegamos as 8 claras de ovo e, com a ajuda de uma batedeira elétrica, vamos bater muito bem. Queremos que elas fiquem totalmente em neve, o que chamam de claras em ponto de neve. Quando já estiverem bem espumosas, será a hora de adicionar o açúcar. Isso, além de dar doçura, vai dar um pouco de textura, então vai ficar ótimo para a gente. Vamos lá, adicionamos o açúcar, sempre aos poucos. Você adiciona cerca de 1/3, mas é só um pouco, depois mais 1/3, que também é só um pouco, e pronto, já colocamos tudo. Continuamos batendo até obter aquela textura branca. Bater até o ponto de picos firmes é conhecido porque eles formam picos perfeitos, e você também poderia virar o recipiente sem que caísse. Olha, ao bater clara em neve, sempre surge a dúvida se já atingiu o ponto certo. Bem,
Esse é o truque, se elas ainda balançam, você precisa bater mais. Elas estarão prontas quando você puder virar o recipiente, e elas não caírem. Como ainda mexiam um pouco, deixei mais minutos na batedeira, e agora realmente me atrevo. Olha, 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 olha. Nossa! Vira, não cai, elas estão firmes, perfeitas. Então vamos aproximar esses brancos do molde que temos com caramelo, que você pode ver que cor maravilhosa. E adicionamos simplesmente veja como é fácil, adicionamos todo esse merengue diretamente no molde. A única coisa que vamos fazer é alisar um pouco a superfície para que fique uma camada uniforme. Então aproveite cada grãozinho com essa espátula de confeiteiro que eu tenho aqui. E então alise suavemente para que fique uma camada uniforme, e o mais lisa possível, faça isso com delicadeza. Se você fizer isso com pressa, vai perder as pequenas bolhas de ar que são a mágica do merengue, é por isso que ele fica tão macio, então, você tem que tentar manter todas elas. Depois, pré-aquecemos nosso forno a 160 graus, e colocamos nosso recipiente dentro. Sim, com uma assadeira com água dentro para fazer um banho-maria. Vamos deixar por 35 minutos a esses 160 graus, e o bolo estará pronto. Olha, 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 olha. Vamos aproximar um pouco a câmera, então, pouco antes de tirar, você vai perceber como ele incha, como cresce, e como a superfície fica dourada. Quando você vê assim por fora, eu te digo que se você tiver em banho-maria, com uns 2 dedos de água na assadeira, vai levar mais ou menos 35 minutos para ficar perfeito. Nós não vamos tirar, vamos deixar esfriar. Coloque um papel toalha por cima para absorver a umidade, e aí ele abaixa, e fica assim. E você vai dizer, cara, tá muito feio, o que tá acontecendo? Isso acontece, tipo com geladeiras. Quando você vê elas por trás, elas ficam muito feias. Mas quando você vira elas, algumas são bonitas e elegantes. Porque nesse bolo é a mesma coisa aqui, ele parece feio para você. Mas você vai ver como agora, quando você vira a coisa, tudo muda. Olha, 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 olha como fica, que brilho, que maravilha. Caramelo. Um bolo de caramelo e merengue preparado bem rápido, bem fácil, e com esse pedaço de aparência mina, o corte, minha nossa. Aromas suaves e cremosos brilham. Se temos tudo isso, vamos mostrar para você como fica por dentro. Porque isso é um verdadeiro escândalo, você não vai acreditar em mim, mas é super gostoso. Se você gosta de caramelo com essa receita, é porque você vai aproveitar. Olha, 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 que corte perfeito. Aqui temos o resultado de um bolo super fácil com um sabor impressionante. Espero que você tenha gostado da receita, e acima de tudo, que se anime a prepará-la. Tenho certeza de que vai te surpreender. Um bolo delicioso feito de uma maneira muito simples aconteceu comigo, e agora é hora da melhor parte. Como vamos fazer isso? O que é bom? A verdade é que isso é muito surpreendente. É como um merengue com um pouco mais de corpo, como se tivéssemos adicionado um pouco de gelatina. O ponto também fica impregnado com o sabor do caramelo, que é simplesmente incrível. É incrível como merengues macios são ótimos. Esse ar que ele carrega dentro fica impregnado com a intensidade do sabor do caramelo, e é espetacular. Espero que você tenha gostado da ideia. Me diga aqui embaixo nos comentários se você quer mais receitas com poucos ingredientes. Se eu perceber que vocês se animaram, talvez eu procure outra. Também, olha, olha, olha esse vídeo. Você tem que entrar para ver como está lá, e você pode clicar aqui. Ative o sino e as notificações, e assim por diante. Toda quarta e sábado, eles vão nos avisar que temos outra receita nova para você. E aqui embaixo para se inscrever no nosso canal de receitas salgadas. Ou não, só meio ponto de calma.